gente! Bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Pois é, ontem o presidente Lula teve uma reunião com o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, pessoal da Casa Civil, ministro das Minas e Energia, hoje reúne outra vez, presidente da Petrobras, e o assunto é voltar a cobrar os impostos federais que foram retirados, no ano passado. É claro que houve, por parte do ex-presidente Bolsonaro, um momento aí de populismo e até mesmo de campanha eleitoral, ao retirar o... Mas ele sempre brigou por isso, disse que tinha que tirar os impostos, para o combustível ser mais barato. Na verdade, é o seguinte, nós hoje temos as chamadas commodities, o mundo ficou menor. Então, a commodity é o seguinte, se nós ainda compramos petróleo, um pouco de petróleo, que nós ainda não produzimos todo o petróleo que precisamos, se nós compramos um pouco do petróleo, o nosso petróleo vale o mesmo preço do petróleo internacional. Então, é sinal de que qualquer coisa no câmbio do dólar, nós temos problema na compra do petróleo. E o petróleo também aumenta sempre. Então, nós sempre vamos ter um combustível num preço internacional, infelizmente. Então, as pessoas perguntam, mas se nós não produzimos petróleo aqui, por que o petróleo nosso não pode ser mais barato? Porque está na chamada commodities. Hoje tudo é commodities, O café é commodities, o petróleo é commodities, a carne é commodities, o arroz, o feijão, tudo agora é commodities nesse país, Então está com uma certa dificuldade, Vamos esperar o que vai dar isso aí, A partir de amanhã, Aquela medida provisória que estendeu, a oneração dos impostos federais, Aquela medida provisória vence amanhã. Então, é sinal que nós vamos começar a pagar um pouco de imposto na gasolina, no álcool. Não sei se vai acontecer no óleo diesel, que o óleo diesel é o mais caro de todos. É o que deveria ser mais barato, porque é aquele que move a economia praticamente, que é o caminhão, o transporte depende do óleo diesel, o transporte, não só o transporte de pessoas, como os ônibus nas grandes cidades, como Belo Horizonte, como também os caminhões. Vamos esperar o que vai dar aí. Esperamos que seja uma coisa que não eleve o preço do petróleo muito, porque senão vamos ter inflação, vamos ter uma série de coisas. Olha, preservar um patrimônio histórico e arquitetônico é manter viva a memória de uma cidade e a cultura de um povo, de um tempo. Aliás, um povo que não preserva a história dificilmente conseguirá planejar o seu futuro, não é mesmo? E para falar sobre a importância de cuidar do nosso patrimônio cultural e religioso, hoje nós recebemos aqui o professor de Gestão de Risco do Patrimônio Cultural da PUC Minas, professor Denner Chaves. Professor, seja muito bem-vindo nesta manhã aqui em nossa televisão. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Um excelente momento para conversar sobre patrimônio. Pois é, professor. Vamos falar aí sobre patrimônio, porque temos que preservar a história, preservar a memória para ter futuro, não é verdade? Exatamente. E estamos falando de um estado que tem uma memória muito grande, uma história muito grande para preservar, Às vezes as pessoas ficam impressionadas com o patrimônio que nós temos aqui, principalmente o patrimônio eclesiástico, o patrimônio da igreja. É lindo, diverso, espetacular, e nós temos que lutar todos os dias para que esse patrimônio dê continuidade para as próximas gerações. Muitas pessoas, às vezes, já ouvi isso, Você entra numa igreja que é um patrimônio, Essas igrejas maravilhosas, claro. Como a igreja aqui de Sabará, Nossa Senhora da Conceição, que é uma igreja rica, maravilhosa. Aí eu falei assim, tem que pagar para entrar na igreja, para você preservar, não é verdade? Fora daqueles momentos de missa, os momentos vamos dizer, de visitas, tem que ter mesmo o ingresso, porque é a forma de se preservar, de ter um funcionário ali para abrir a igreja, para olhar o patrimônio. Quantos e quantos doidos aí, loucos, que avançaram sobre o patrimônio artístico e cultural de Minas,
Inclusive, a gestão de risco do patrimônio discute isso, como preservar esse patrimônio, embora o patrimônio da igreja, ele não é o mesmo que nos museus. Nos museus você tem grade, você tem porteiros, você tem toda uma infraestrutura para que não ocorra vandalismo, por exemplo. Já as igrejas estão abertas, inclusive das poucas instituições que estão quase sempre abertas. E também há um pensamento equivocado de acreditar que, por você ter uma igreja muito grande, uma igreja com muitas obras de arte lá dentro, ela seja rica. O patrimônio que está lá é rico, maravilhoso, fruto do trabalho das pessoas e das gerações daquela comunidade. Mas preservar esse patrimônio custa muito, muito, muito mesmo. Os padres, às vezes, eles têm que se desdobrar, e a comunidade também, para dar manutenção, por exemplo, na igreja de Sabará, que é um dos exemplos que nós temos aí de patrimônio barroco, dos raros. É verdade. Muitas igrejas, por exemplo, Ouro Preto Mariana, elas são do estilo mais rococó, e essa igreja maravilhosa, ela é barroca. É a igreja do Pilar de Ouro Preto, né? Perfeito. Que é uma, né? Hoje, eu não sei, acho que se paga hoje para entrar na igreja nos horários de visita, não é horário de missa, não. Horário de missa, a igreja está aberta para todo mundo, Sim. Não é verdade? Sim. Mas o horário de visita, né? Então a pessoa tem que pagar alguma coisa, porque como se preservar aquilo sem alguma forma de manter lá um funcionário, de manter, né? A própria conservação, não é verdade? Ao cobrar também, você tem a vantagem de você ter um controle maior. Não é? Você controla quem entra, você controla o acesso. Agora, por outro lado, a gente tem que pensar que é uma coisa, um patrimônio, uma obra que todos deveriam ter acesso, sem restrições. Mas, como você mesmo disse, como fazer uma manutenção de um templo daquele, enorme, com todas as dificuldades que a igreja passa para realizá-lo. Embora quem mais dedica tempo, dinheiro, é a comunidade. Essa comunidade que está ali há 200, 300 anos, mantendo aquele patrimônio maravilhoso. Que coisa impressionante a gente pensar no patrimônio das pessoas, né? Das pessoas que viveram lá atrás, né? E que ajudaram a construir esse patrimônio todo. A gente sabe a forma que foi feita, porque era a forma de promessas, né? Que os exploradores da nossa riqueza mineral, né? Eles faziam as promessas de construir um templo, tal e etc. Mas o mais interessante é que o povo de antigamente, né? As igrejas ficavam abertas o dia inteiro, e não acontecia nada de anormal, né? Como hoje. Hoje não pode ficar com a igreja aberta o dia inteiro como antigamente, né? Pode sofrer um ataque, por exemplo. Infelizmente, nós tivemos um aumento significativo disso nos últimos tempos, tendo em vista algumas visões diferentes da Igreja Católica, principalmente relativas às imagens. Mas é aí que entra a ideia de patrimônio, inclusive o acordo Brasil-Santa Sé, que diz que é compartilhada essa preservação, tanto da Igreja quanto do Estado, que o Estado também tem uma responsabilidade sobre esse patrimônio. E qual que é a ideia principal, no caso da conservação e restauração, é de como preservar esses bens, inclusive do ataque de pessoas. Como fazer uma gestão de risco desse patrimônio. Como eu disse anteriormente, um museu com peças musealizadas, você tem um controle melhor, inclusive climático. Já dentro de uma igreja que, além de ela estar aberta a qualquer um o tempo todo, você ainda tem a questão do uso da imagem. Que aquela imagem ela não é musealizada, ela é, no caso, um instrumento de fé. Ela é usada, não é, na liturgia, ela é utilizada também como no espaço litúrgico, como uma pastoral, para você, inclusive, discutir, mostrar, desenvolver, aprimorar junto à sua comunidade as questões relativas ao sagrado. Então, ela é triplamente mais complicado você preservar uma obra de 300 anos numa situação dessa. Porém, exatamente por ela ser assim, que ela está lá há 300 anos. E muitas foram roubadas, levadas, né, de Minas Gerais, não é verdade, né? E outras, inclusive, devolvidas depois que elas foram reencontradas, né? Sim, o roubo, desaparecimento, né, também.
ocorreu muito, inclusive, nos anos 70, 80 e 90. Por quê? Você tinha um registro deficitário também dessas obras. Às vezes a comunidade tinha um conhecimento significativo sobre ela e você tinha pessoas de fora da comunidade que as levavam e depois a própria comunidade não tinha como nem dizer como ela era. Às vezes as poucas imagens que você tinha eram de um casamento, de um batizado. Então essas obras simplesmente desapareceram. E às vezes se encontra uma que foi furtada há 20, 30, 40 anos atrás. Por causa da foto. Exatamente, de um casamento que aconteceu em preto e branco, as fotos em preto e branco naquele período. Para o senhor ter uma ideia, o Museu Mineiro, boa parte das obras que estão no Museu Mineiro, de arte sacra, foram resgatadas, que elas eram de igreja, elas foram resgatadas, só que não se consegue entregar para a origem, porque não se sabe de onde é que é. As pessoas o período que foi roubado, as pessoas que moravam às vezes morreram, e você não tem um registro correto. Então, mesmo hoje, fazer um registro adequado dos bens culturais que nós temos nas igrejas, nos templos, nos monastérios, é fundamental para que não ocorra uma situação como essa. Nós vamos fazer um intervalo aqui com o professor, e depois eu vou deixar até uma pergunta, porque é muito comum, né? Um dia eu entrei na casa de um amigo, no Rio de Janeiro, e vi na casa dele um altar de igreja de Minas Gerais. Eu falei assim, meu Deus do céu, de onde que é isso? Não é verdade? Então, depois nós vamos falar sobre isso, vamos fazer um intervalo, mas vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de lúcia, sempre aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor. Pílulas de lúcia são antissépticas das vias urinárias e vocês vão encontrá-las em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta. Entrei na casa do Zé. Pois é, estamos de volta agora com o jornalista André Cristino, ele que traz para a gente os destaques do Horizonte Notícia, que começa daqui a pouco, meio-dia e meia. André, bom dia. Bom dia, Cir. Bom dia a todos ligados aqui na TV Horizonte. Olha, nós vamos falar no Horizonte Notícia, trazer uma matéria sobre o Programa Nacional de Governança Pública. É um programa que foi apresentado aqui em Belo Horizonte. O objetivo é que até 2027 sejam capacitados mais de 10 mil agentes que vão ajudar na governança pública. E para quem não sabe o que é a governança, ela é importante porque dos principais objetivos dela é combater a corrupção. Com a governança, você sabe todos os dados da administração, seja da área de educação, da área da saúde, e você sabe para onde os recursos estão sendo direcionados. Então, é muito importante que todas as prefeituras elas façam parte desse programa que foi apresentado. Nós vamos trazer todos os detalhes daqui a pouco. A partir de hoje também, está liberado de novo aquela consulta aos valores a receber do Banco Central, né? Às vezes a pessoa deixou há muitos anos o dinheiro parado numa conta, acabou esquecendo. Basta acessar valoresareceber.bcb de Banco Central Brasileiro.gov.br e ali coloca o CPF e a data de nascimento e vai ver se tem algum valor ou não a receber. Se tiver, a partir de março, dia 7 de março, é que consegue ter acesso a este recurso. E vamos falar também do SISU e do ProUni, né? Hoje foi divulgada a primeira lista de chamada do SISU, que é o programa de ingresso na educação pública do Brasil, seja ela municipal, estadual ou federal. Então, muita gente já está feliz por ter entrado na faculdade pelo SISU e começa hoje a inscrição para o ProUni. Vai até sexta-feira, os detalhes daqui a pouquinho, meio de meia, no Horizonte Notícia. Pois é, André, o caso do dinheiro que fica parado nas contas, né? Normalmente, os bancos, né? Quando o dinheiro fica parado na conta, ele vai comendo o seu dinheiro mês a mês, porque diz que é a manutenção da conta, né? Quando o sujeito vai lá, eu estou com dinheiro, vai ver lá, tem assim, R$2, R$3, R$4, né? Eu lembro, por exemplo, que eu tive, antigamente, que você fazia a declaração de imposto de renda e aplicava no tal de Fundo 157. Você já ouviu falar nisso? Fundo 157. A gente fazia essa aplicação. Aí, um dia, eu recebi uma carta. Você tem um dinheiro no Fundo 157. Eu falei assim, meu Deus, isso tem tanto tempo, deve ter um dinheiro bom. Cheguei lá, tinha 81 centavos. Mas vamos resgatar, né? Vamos resgatar, vamos resgatar, é isso aí. Um abraço para você. Abraço. Pois é. Vamos seguindo aqui com o nosso professor, Denner Chaves, que é
o homem do patrimônio, né? Um professor que está especializado na preservação do nosso patrimônio. Professor, eu deixei no ar uma pergunta, entrar na casa de uma pessoa, eu entrei na casa de uma pessoa no Rio de Janeiro e vi um altar de igreja, aquele altar todo barroco, maravilhoso, né? Na sala de visita da pessoa. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, saiu de algum lugar, né? Sim. Normalmente nós temos também as capelas particulares. Essas capelas em muitas fazendas aqui de Minas. É verdade. Pode ser que esse altar seja uma capela particular e por isso foi até lá. Ou ela pode também ser um fruto de um extravio, porque na década de 60 você teve uma interpretação equivocada, principalmente do Conselho Vaticano II, e aí eles achavam que por causa das mudanças realizadas, o altar, a igreja, elas poderiam ser demolidas. Perdemos muito patrimônio assim. O caso de Belo Horizonte com a igreja da Boa Viagem, né, que era a nossa igrejinha, e eu falo assim, a igrejinha que era fruto do trabalho e também vamos dizer assim, do suor dos primeiros moradores do local, né? Exato. Né? E ela foi simplesmente desmanchada, que naquela época se desmanchar para fazer uma igreja nova, né? Mais moderna. Né? Nós temos um furor da modernidade no país inteiro, né? E essas coisas aconteceram, né? Com a derrubada de muitas igrejas. Infelizmente, sim. Agora, também porque houve uma mudança do espaço litúrgico. E as igrejas anteriores também, elas não foram feitas para esse modelo, digamos assim, que é utilizado hoje. Inclusive o altar, a mesa. Só que a ideia era só fazer uma troca. Aí muitos, inclusive por elas serem pouco iluminadas, realizadas, construídas numa época que não existia energia elétrica, e terem sofrido também com isso, por causa dos cupins e tudo mais. Mas muitas foram preservadas. Por causa de quem? Da comunidade. A comunidade não deixou que se tocassem nelas. Aliás, uma coisa que eu gostaria muito de ver e nunca vi, né? Você entra em certas igrejas barrocas de Minas, as igrejas antigas, e tal, você vê um púlpito diferente do lado, né? Que os padres nunca usam mais para falar. Porque ali você não precisa nem do microfone, você está falando direto com a comunidade, não é verdade? O microfone até dá um som, né? O chamado som de catedral, né? Mas ali a pessoa está praticamente de frente para o povo, né? Isso. E normalmente não é usado. Né? E não é interessante porque naquele período o padre ele falava para Deus, em latim, de costas para os fiéis. É verdade. A hora que ele falava para o povo era na hora que ele ia para lá. Então o tempo todo ele estava falando em latim para Deus. Por isso que a mesa ficava no altar-mor. Aí depois ele volta-se para o povo. Então, inclusive, não precisa mais. A reforma foi no João 23, né, que fez a chamada reforma, que mudou o padre de posição dentro da igreja, né? É muito interessante. Mas nós estamos falando aqui do patrimônio, nós temos patrimônio maravilhoso, né? O senhor, por exemplo, está trazendo um livro aqui que tem alguma coisa que lembra o Aleijadinho, não é isso? Sim, esse é um livro que nós editamos, da Maria Regina Emerites, e ele discute, por exemplo, como restaurar obras de arte, principalmente a arte sacra. Porque um dos problemas que nós temos relativos à preservação do patrimônio é exatamente como tratar desse patrimônio cultural. Juntamente esse livro que nossa editora tinha produzido, nós tínhamos outros também na área de conservação e restauração, e finalmente foi elaborada essa especialização. Essa especialização em conservação preventiva de bens culturais móveis eclesiásticos, ela veio exatamente para formar padres, freiras, profissionais ligados ao patrimônio, como secretários de cultura, arquitetos, conservadores, restauradores, e aqueles também, como a gente tinha falado da comunidade, aqueles que têm o interesse em preservar seus bens culturais. Porque, não sei se o senhor já percebeu, sempre tem algumas aulas de educação patrimonial, muito importantes. Mas depois que você educa a comunidade que tem que preservar aquele patrimônio, aí vem a segunda pergunta, mas como que eu vou preservar? Eu sei que eu tenho que preservar, mas como? Quais são as técnicas que eu devo utilizar e as que eu não devo para que esse patrimônio dure mais 300 anos? Às vezes, atividades estão sendo realizadas agora nas igrejas chamadas históricas, na verdade coloniais, no Brasil, estão acelerando um processo de deterioração desse patrimônio.
Por quê? Porque produtos químicos, materiais que são utilizados hoje não eram utilizados no período que elas foram construídas. Então, uma boa parte da comunidade que crê que está preservando, na verdade, está ajudando um processo de destruição desse patrimônio. Pois é, professor, o senhor falou de arquitetos, etc. E você imagina que um especialista do patrimônio público, desse tipo de patrimônio, seja uma pessoa que tem uma formação acadêmica, etc, etc. Mas como fica, logo que a igreja trata com leigo, como fica o leigo, aquele que é paroquiano e que pode receber uma informação mais técnica para a manutenção daquilo que é um patrimônio do povo? Por exemplo, nós temos 800 municípios, mais de 800 municípios em Minas, só Minas. Se você contar 5 ou 10 cidades que têm um profissional na área de conservação preventiva, dentro do município é muito. E olha lá, hein? Eu estou sendo generoso. E nós estamos falando de cidades como Ouro Preto, São João del Rei, Congonhas, etc., Mariana, Diamantina. Por aí. Então você tem um campo primeiro, de trabalho enorme. Segundo, um campo para você de formação maior ainda. Porque o profissional que sai da especialização, ele vai poder dar os cursos necessários para essas pessoas que estão envolvidas socialmente. Só que tem um detalhe, os arquitetos também, eles não são formados para cuidar de bens culturais móveis e nem tampouco de restaurar bens imóveis, como igrejas históricas. Não. Tem alguma coisa que possa dizer vocação, pessoas vocacionadas para esse tipo de trabalho? A vocação, ela faz parte em tudo que você trabalha, vive, vivencia. Aquilo que você tem um entendimento maior sobre ele facilita a vida. Porque o prazer vem junto, aliás, talvez até antes daquilo que você faz. Mas, para além disso, você tem a questão do profissionalismo. Uma senhora zeladora, que a família dela zela por essa igreja há 150 anos. Você tem ali 10 gerações trabalhando ali, certo? Ela tem o direito e o dever de saber. De coisas simples. Quer ver uma coisa simples, por exemplo? Que nós temos aí as velas. É verdade. Vela é Você tem a possibilidade, você tem uma coisa muito simples que você pode fazer e que não pode queimar uma igreja inteira. O nosso tempo está se esgotando. Sim. Eu gostaria que encerrasse a entrevista do senhor, porque o senhor tem um curso lá na PUC, que é um curso de preservação do patrimônio. Exatamente. Esse curso, como eu falei um pouquinho antes, foi elaborado pensando exatamente nisso. Como favorecer para essas pessoas que têm interesse em preservar o patrimônio, conhecer a materialidade dos bens, conhecer o que é uma pintura de cavalete, o que é uma escultura policromada. E o que a pessoa deve fazer? Deve entrar em contato com a PUC? Como é que é? Pode entrar pelo site, o site da PUC, né? www.pucminas.br/IEC, IEC é Instituto de Educação Continuada. E pode entrar em contato comigo também através do WhatsApp, a gente pode conversar, eu sou coordenador, eu posso ajudar e até explicar melhor. O meu WhatsApp é 98525-1999 e 31, que é de BH. Professor Denis Chaves, que é da Conservação do Patrimônio da PUC de Minas Gerais, muito obrigado pela sua presença. Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Um abraço para vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tempo também.